Você tem que sair? Que isso? Já teve meio-dia. Bom dia a todos os colegas, conselheiras, conselheiros, nossos colegas que nos assistem aqui pessoalmente, nossos servidores, colegas que nos assistem pela intranet. Vamos dar início à 214ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Com a palavra, nossa secretária. Aprovação da ata da 213ª sessão ordinária. Alguma observação? Aprovada a ata. Comunicados e proposições. Comunicados do presidente do Conselho. Sem comunicados. Comunicados da Secretaria. Os informes já foram disponibilizados. Senhor presidente, eu comunico aqui a ausência justificada dos conselheiros Jefferson e Delamares em férias. O nosso corregedor também mandou um ofício informando a impossibilidade de comparecer hoje. Senhor presidente e senhores conselheiros, também já que no comunicado da secretaria, por ter sido um ato falho meu como secretária, eu já solicito a retirada de pauta do item 5 da pauta, é o PGEA CSMPT número 23 de 2017, o interessado é a CCR. O que ocorreu? Eu já estava fazendo o levantamento para a próxima sessão, e naquele corta e cola eu mantive nesta ata, mas como de praxe, em todos os anos, qualquer indicação, término de mandato, qualquer indicação é feita no mês que precede. Então, a retirada de pauta deste item. Nós também teremos que adiar os processos de número 7 e 10. O 5 é retirada. Adiamento 7 e 10 da relatoria do conselheiro Jefferson, o 7 é da conselheira Edela Mari e o 10 do conselheiro Jefferson. Como é pedido de afastamento, mas é só um ad referendo, então minha proposta é de adiamento. Nós vamos precisar também de um relator ad hoc para os itens 12 e 14, em razão do período onde se está pedindo afastamento para elaboração de tese e dissertação. Caso não haja voluntário, sou voluntário. São esses os comunicados da secretaria. Só antes de passar a palavra para o doutor Gustavo, eu peço perdão aqui, mas gostaria de fazer o registro hoje, a primeira sessão da nossa colega Andréa Isa Ripoli, que com certeza contribuirá muito com esse Conselho Superior, com a sua experiência, com a sua força de trabalho, com a sua inteligência. Seja muito bem-vindo, Andréa, e tenho certeza todos aqui estão à sua disposição para tudo que for necessário. É unânime. Senhor Procurador-Geral, eu que agradeço a oportunidade de poder aprender e contribuir. Obrigado. Doutor Gustavo. Sem comunicar. Doutora Cristina Brasiliano. Sem comunicado. Conselheira Sandra Lia. Sem comunicado. Conselheira Andréa. Sem comunicado. Conselheiro Manuel Jorge. Senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimento todos os colegas que estão nos assistindo nesse momento, cumprimento a este conselho, em especial saudação à conselheira Andréa Isa e a todos os servidores deste conselho. Senhor presidente, na data de ontem, o senhor presidente da República decidiu por escolher para o processo, o ato administrativo complexo de nomeação a Procurador-Geral da República, a senhora Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer algumas ponderações rápidas que sejam
a respeito dessa iniciativa presidencial. Me parece que a eminente subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi destinatária de uma indicação que me parece, no mínimo, constrangedora. Temos uma indicação feita por um presidente da República que é denunciado pelo órgão e indica para chefe desse órgão alguém que terá a responsabilidade, o encargo e o dever cívico e constitucional de prosseguir nessa denúncia. É uma reflexão que faço a fim de que, de constituição referenda, possamos refletir a respeito dos critérios que, no meu entender, conquanto previstos na Constituição, são critérios ilegítimos. E a segunda ponderação, senhor presidente, que gostaria de fazer, é que, não obstante Sua Excelência tenha sido indicada e tenha figurado em segundo lugar na respectiva lista, entendo que tal fato não legitima, pelo contrário, deslegitima qualquer iniciativa que não esteja voltada a indicar, no âmbito dos demais ramos do Ministério Público da União, o candidato mais votado nas respectivas listas. Esse é o critério que precisa ser preservado e que consolida e pacifica as instituições no âmbito do Ministério Público da União. Quero também expressar que o Ministério Público brasileiro não é só a Lava Jato. O Ministério Público brasileiro possui muitas e irrelevantíssimas atribuições. E, por sua vez, o Ministério Público da União não é só o Ministério Público Federal. Precisamos ter a exata compreensão dessa ideia, a fim de que o Ministério Público da União se consolide como uma instituição de verdade, e não apenas uma instituição formalmente disciplinada no artigo 128 da Constituição Federal. Falo, senhor presidente, evidentemente não em nome deste Conselho, pois em nome desse Conselho fala a Vossa Excelência. Falo em meu nome próprio, contemplando 25 anos de trajetória no Ministério Público do Trabalho e a renitente resistência de procuradores gerais da República que se alternam no cargo em outorgar às instituições co-irmãs o tratamento isonômico que essas instituições merecem. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui de público expressar essa minha ponderação e me congratular efusivamente com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Porque tratou de subministrar aos membros do Ministério Público do Trabalho todas as informações acerca dos candidatos a Procurador-Geral da República. O Ministério Público da União não é só o Ministério Público Federal. Caminhemos juntos para consolidar uma efetiva instituição que esteja voltada a tratar isonomicamente todas as instituições co-irmãs. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Manuel Jorge. Conselheira Cristina Nobre. Sem comunicado. Nossa ouvidora, doutora Heloísa. Sem comunicado, senhor presidente. Presidente da NPT. Senhor presidente, senhor ouvidor, senhora conselheira secretária, senhores conselheiros, inicialmente parabenizar a conselheira Andréa Isa pela assunção ao cargo de conselheira, tendo a certeza de que trará muita sua experiência e sua competência para os trabalhos desse nobre Conselho Superior do Ministério do Trabalho. E desde já convidar Vossas Excelências, que estamos abrindo hoje
as inscrições para o nosso 29º Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho. Isso para nós seria muito importante contar com cada um de vossas excelências aqui, dos colegas que nos assistem, dos colegas do Brasil inteiro, para que nós possamos, nesse momento tão difícil do Brasil, nos congratular sempre, irmanados com uma categoria cada vez mais unida, mais forte. E na perspectiva do que foi comentado pelo conselheiro Manuel Jorge, trazer um pouco da ponderação com relação à participação da ANPT nesse processo, que é um anseio da categoria dos procuradores do trabalho. Nós, desde o ano passado, entramos em contato com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República sobre esse processo, dizendo, informando com muita transparência e lealdade como devem regir as relações dentro do Ministério Público da União e do Ministério Público Brasileiro, da nossa participação. Isso nunca foi escondido, é um anseio da classe. A ANPT teve todo o cuidado de levar esse anseio à categoria, foi trazido na Assembleia, a Assembleia por unanimidade entendeu que a ANPT cabia sim, enquanto um dos ramos do Ministério Público da União, representativo de um dos ramos, participar mais uma vez desse processo, mas nós sabemos que esse processo acabou se agravando nos últimos meses, sobretudo a partir do vazamento do áudio do presidente da República com a JBS, e também em razão da delação premiada, e agora, mais de perto, em razão da denúncia ofertada pelo senhor Procurador-Geral da República contra o senhor Presidente da República. E, nessa perspectiva, nós, a ANPT, a ANPDFT e a ANPM, tentamos trazer esse processo com bastante transparência e lealdade, e procuramos cada um dos candidatos a Procurador-Geral da República, levando nossos questionamentos, nossas preocupações, nossos anseios, os pleitos do Ministério Público do Trabalho e das outras entidades, já conhecidos a todos nós, distribuição de servidores, envio de projetos de criação de cargos de membro, dentre tantas outras questões tão importantes que não são resolvidas. E fomos, apesar da discordância da ANPR e de 7 dos 8 candidatos com relação à nossa participação, fomos recebidos com bastante respeito. Tivemos contato com vários dos candidatos, com o candidato Mário Bonsalha, com o candidato Carlos Frederico, com o candidato Nicolau Tino, com a candidata Ela Vieco, com a candidata Raquel Dodge, sempre levando a nossa preocupação, sempre com muita transparência e demonstrando que a intenção dos membros do Ministério do Trabalho e das outras associações não era em nenhum momento enfraquecer o Ministério Público Federal, como foi trazido em algumas ocasiões aí pela própria ANPR, né? Isso é uma pressão que a ANPR sofre lá dentro, mas nós, com muita responsabilidade, tentamos ocupar esse espaço e acho que o fizemos de forma responsável, sem maiores percalços, sem também contribuir para um enfraquecimento do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Brasileiro. Mas, nessa linha, concordando também com o conselheiro Manuel Jorge, que nós não somos Ministério Público Federal só. Nós temos ramos do Ministério Público Brasileiro que têm que ser respeitados, e hoje nós temos que estar cada vez mais unidos, tanto no âmbito do Ministério Público Brasileiro, como no âmbito do Ministério Público da União. Então, nessa linha, eu queria parabenizar a próxima Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, com quem tive uma conversa por 2 horas, junto com o presidente da ANPDFT, no sábado, em razão da agenda atribulada da candidata, e foi uma conversa muito profícua, e a candidata, então candidata agora escolhida, me passou a percepção de unir cada vez mais o Ministério Público da União. A percepção de tratar os membros e os outros ramos com sempre mais isonomia, e espero que de fato se avance para isso. Com relação à questão trabalhista, nós também trouxemos a preocupação da ANPT e dos membros do Ministério Público do Trabalho em razão dos ataques ao direito do trabalho e da atuação do Procurador-Geral da República perante o STF. E naquela linha, a doutora Raquel nos confidenciou, nos informou que manterá, sim, a assessoria especializada lá por membro auxiliar do Ministério do Trabalho para a assessoria do Procurador-Geral da República nas questões constitucionais que são levadas ao Supremo Tribunal Federal. E nos informou que vai dar, sim, atenção a essa questão administrativa e do enfraquecimento do direito do trabalho e da justiça do trabalho, muitas vezes por decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Com exceção da questão relativa ao mais votado, que infelizmente a
a candidata, então candidata, não se comprometeu, mas por razões que ela entende como justificadas, mas a MPT tem muita fé que o próximo Procurador-Geral da República saberá, a próxima Procuradora-Geral da República saberá bem conduzir o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal e, sobretudo, o Conselho Nacional do Ministério Público. Nessa perspectiva do CNMP, a doutora Raquel nos falou que entende que o CNMP hoje tem exorbitado das suas funções e não tem cumprido algumas funções, como lutar pela preservação da autonomia administrativa e funcional do Ministério Público brasileiro. E como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, esse será um dos objetivos da doutora Raquel Dodge. Então, nessa perspectiva, apenas para deixar essa atuação da MPT, marcamos posição, não houve um grande interesse da categoria em razão, acredito eu, do momento político conturbado, mas penso que havemos de construir uma solução para o MPU nos próximos 2 anos aí, tendo à frente a doutora Raquel Dodge. E é isso que a gente espera, desejando sucesso e desejando que o Ministério Público brasileiro saia cada vez mais forte dessa crise, sempre com muita responsabilidade em sua atuação. Muito obrigado. Muito obrigado. Na verdade, eu queria aproveitar aqui minha posição de presidente, que antes de passar a palavra, trazer só um breve relatório. Ontem eu fiz um comunicado, mas já tarde da noite, que foi a hora que acabou a sessão da CCJ do Senado Federal, sobre a reforma trabalhista. Eu queria registrar aqui o agradecimento a todos os colegas que têm auxiliado na elaboração das notas técnicas, na participação em audiências públicas. Se ontem não foi possível a rejeição da proposta da reforma trabalhista, ou do desmonte da legislação trabalhista, desmonte do próprio direito do trabalho, na CCJ, uma vitória foi absolutamente inequívoca. Nunca o Ministério Público do Trabalho foi tão citado e tão reverenciado pelos senhores senadores e senhoras senadoras como ontem. Não só aqueles que eram contrários à reforma, são contrários à reforma, como também vários senadores, várias senadoras que votaram a favor, mas fizeram ressalvas, fizeram questão de citar o Ministério Público do Trabalho, seja pelas notas técnicas, seja nas nossas participações nas audiências públicas. Isso é um protagonismo que a nossa instituição assumiu e que o mérito é de todos os 782 membros do Ministério Público do Trabalho. Por fim, eu gostaria apenas de propor aqui 2 moções. Uma, eu confesso que eu não sei se é precipitada por ser um ato complexo, que seria de parabenização à doutora Raquel Dodge pela indicação. Eu confesso que eu não sei, por ser um ato complexo, eu acho meio complicado a gente se antecipar. Eu gostaria de colocar aqui para todos os colegas. Mas outro, eu penso ser importante, e independentemente do mérito da questão, diz respeito aos ataques sofridos pelo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, pelo Presidente da República, Michel Temer, a honra com ilações absolutamente preocupantes e, principalmente, desrespeitosas à figura do Procurador-Geral da República e, por fim, ao Ministério Público do Brasil, Ministério Público brasileiro como um todo. Volto a dizer, não estou entrando no mérito da denúncia formulada pelo Procurador-Geral da República com relação ao presidente, mas apenas com relação aos ataques, que não foram a manifestação do Presidente da República, não foi uma manifestação de defesa ou uma manifestação de esclarecimento. Limitou-se a ataques pessoais ao Procurador-Geral da República. Então, gostaria aqui de propor uma moção
talvez não seja um desagravo, eu não sei qual seria o termo, por favor. Senhor presidente, quanto à primeira, em virtude de ser um ato complexo, eu acho que seria melhor precipitado. Quanto à segunda, eu acredito que não poderia ser desagravo, porque o desagravo poderia vir do Conselho Superior do Ministério Público Federal ou do Conselho Nacional do Ministério Público. Não sei se o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho pode... Acho que é uma moção de apoio. Moção de apoio, de solidariedade. É uma moção de solidariedade. É uma moção de apoio. Eu vou redigir, né, e coloco à disposição de todos os conselheiros. Porque geralmente, desagravo acontece quando o desagravado ele integra o colegiado. E aí... Não, com certeza. Então, vai fazer uma moção de apoio, coloca todos os conselheiros para aprovação da redação. Ok. Certo? Todos concordam? Então fica aprovada a moção. Vamos à pauta, por favor. Então, dando prosseguimento, passamos à ordem do dia. Procedimento disciplinar, item 1 da pauta. Posso só pedir uma inversão da pauta, por favor? Há um processo de aprovação do nosso orçamento. O nosso diretor-geral está aqui à disposição do Conselho para as explicações necessárias. Gostaria de pedir só a inversão para a gente poder liberar o doutor Lemar. Senhor presidente, então, dando prosseguimento, item 3 da pauta. Proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho para o exercício de 2018. Orçamento fiscal e seguridade. Foi entregue uma cópia do relatório para todos os senhores conselheiros. Só antes de passar a palavra, eu gostaria de esclarecer que a proposta já está acorde com a emenda constitucional 95, né, que estabelece o nosso teto orçamentário, e rigorosamente de acordo com todas as determinações da Secretaria de Orçamento do Governo Federal, do Tribunal de Contas da União, a nossa Aldim, também Câmara dos Deputados, né, todos que, na verdade, vão decidir sobre o orçamento. Por favor, doutor Lemar. Bom dia a todos. Trago esse tema que já foi disponibilizado aos gabinetes. Na verdade, esse ano o orçamento está sendo particularmente dificultosa a elaboração do orçamento, por conta da inovação da emenda constitucional 95. Uma série de ajustes, ainda há algumas indefinições. Ainda na tarde de hoje nós teremos uma reunião na PGR entre 4 ramos, por conta de uma recente medida do TCU que está cobrando o ajuste das instituições à emenda constitucional 95. Eu acho importante que o Conselho, como instância máxima normativa, tenha algumas informações importantes sobre o que está acontecendo. A emenda constitucional estabeleceu um regime de transição, ela perdura até 2036, fixando as despesas com base naquilo efetivamente pago no exercício 2016. E ela aquela sistemática tradicional de licitar e empenhar contratos, obras no finalzinho do exercício, às vezes dia 30 de dezembro, ela não ajudou mais. E isso, de agora para frente, ele terá que haver um freio de arrumação para contornar tudo isso. E os limites são severos. Né? Então, o TCU, como há um regime de transição nos anos 17, 18 e 19, em que o Executivo poderá, é discricionário dele, a gente não tem essa liberdade, poderá assumir parte
das despesas que excedam o limite dos órgãos. Ele poderá. E esse poderá, é um regime de compensação, está limitado a questões pré-contratadas, principalmente para assumir os reajustes que foram concedidos em 2016. Por exemplo, o MPU tem ainda 5 parcelas de reajustes dos servidores para ocorrer, 17, 18 e 19. E aí começa um outro problema. Nós estamos muito próximos dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos últimos 10 quadrimestres, nós subimos 0,01 ponto em cada um. E a gente já está em 0,49. O limite é 0,6, que é um limite que para tudo, e aí tem medidas severíssimas. Mas antes disso, no 0,57 temos um limite prudencial, e antes ainda, em 0,54, um limite que determina a emissão de um aviso. Já começa problemas de não poder conceder reajuste, não poder ingressar servidores, eventualmente cortar funções, reduzir carga horária e reduzir remuneração, demitir não estáveis. Então, assim, falar sobre isso não é ser pessimista, eu acho que é ser realista e responsável, porque nós estamos realmente assim entrando num regime diferente e que vai exigir da gente muito trabalho, muita criatividade, mas responsabilidade com o futuro. Felizmente, medidas adotadas em 2016, a gente adotou uma porção de medidas no último semestre, visando consolidar uma execução boa. Então, o MPT, dentro do que era possível, atingiu um bom nível de execução. E essa execução é o parâmetro até 2036. Mas a gente tem um desafio grande. E, para tornar o quadro ainda um pouco mais complexo, o MPDFT é controlado à parte, no que diz respeito ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eles já estão mais próximos, ou quase chegando ao teto. Se isso realmente ocorrer, como eles são membros do MPU também, a gente passa a ter um limite. Esse problema, a NPT vai se deparar com isso certamente, passa a ter um limite para até mesmo correção de subsídio, né? Porque como não pode corrigir o deles e não pode ser diferente, começa, já existiu isso no passado, foi encontrado uma solução usando parte do que era dos territórios, mas agora não sei como. Bom, mas para o exercício, a gente manteve novas rubricas que já tinham sido introduzidas no orçamento de 2017, para criar outras possibilidades de emendas. A gente manteve a rubrica específica para o auxílio moradia e incluiu obras conforme demandas das regionais, num processo que vem sendo discutido desde o início do ano. Então é o que está aí na proposta, e agora, sendo aprovado, vai para uma consolidação na Secretaria do Orçamento do MPU, que faz a proposta orçamentária como um todo. Eu não sei se eu mais esclareci ou mais confundi, porque esse assunto é um pouco... Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, estou à disposição. Com relação ao orçamento, alguém tem alguma dúvida? Só tenho mais curiosidade, aquela mudanças de ofícios que a gente fez no final, foi no ano passado, né? Rendeu alguma coisa em termos de economia? Sim. Porque o que acontecia naquele momento? O Conselho de Assessoramento Superior do MPU teve uma reunião em fevereiro do ano passado para ajuste das despesas de custeio, que é justamente, o TCU está vindo em cima da gente nas despesas discricionárias, porque com as obrigatórias, que é pessoal e benefícios, não tem o que fazer, mas ele está querendo ajustar as de custeio, que é onde há uma margem de manobra e onde fatalmente o sacrifício que for necessário será nessa parcela.
Quando estabeleceu um limite por regional, a gente teve que fazer uma medida de modo que todas as regionais e a PGT participassem do sacrifício de ajustar esse limite. Então, cada regional reviu os seus gastos de custeio de modo a poder se manter em atividade pelo ano todo. E aquele reposicionamento das PTMs era parte desse esforço. Nós temos algumas PTMs muito pequenas, mas elas têm um gasto muito grande. Um posto de vigilância 24 horas é quase R$20 mil por mês. Depois tem água, energia, combustível, eventualmente copeira, tem também recepcionista, tem limpeza, acaba trazendo um grande custo. Então, esse reposicionamento foi o que viabilizou que as regionais se mantivessem dentro do seu limite com as despesas de custeio. Foi decisivo. Uma PTM que seja prédio próprio, a economia que é feita com esse deslocamento é no mínimo de R$500 mil ano. Só um posto de vigilância dá 240 mil ano, pelo menos. 2 postos já dá 500 mil. Só um esclarecimento também, nós já temos 2 experiências de compartilhamento de sedes com o Ministério Público Federal. Já vamos iniciar uma obra agora em São José dos Campos, que é uma sede já conjunta, e há várias outras sedes de PTMs que estão sendo analisadas junto com a Secretaria-Geral do MPU, para que haja também o compartilhamento de instalações, e, claro, também de serviços prestados, o que vai trazer um barateamento muito grande para o nosso custeio. Só para fazer um complemento, o projeto de São José dos Campos é um terreno doado pelo município e ele já foi desenvolvido junto. Então, é um edifício que o térreo funcionaria auditórios, salas de audiência e esses espaços de uso compartilhado, alguma coisa parecida até com o que tem aqui. Aqui, auditório que é de uso eventual pudesse ser compartilhado, sala de audiência também. Então já é um projeto desenvolvido de modo a atender a necessidade dos dois. E a ideia é colocar um totem, a identificação com o Ministério Público da União. Então, onde isso for possível, eventualmente tem animosidades locais que podem dificultar isso. Mas é uma coisa que tende a ser um caminho para viabilizar a redução das despesas de custeio. E também nós estamos olhando juntos um terreno em Santos, que a nossa sede é bem, assim, muito precária. Demanda melhorias, sendo eufemismo aí com a palavra. E o MPF também não está bem instalado. Então a gente conseguiu um terreno que já está prometido e a ideia é desenvolver um projeto conjunto e, na medida do possível, ir replicando isso onde haja um nível de entendimento que viabilize isso. Com certeza teremos redução de despesa de vigilância, de recepcionista, de limpeza, e mesmo assim, se pensar em termos de depreciação, tem áreas de uso muito eventual que podem ser compartilhadas e a gente pode otimizar isso. Como nós temos aqui no nosso prédio. Bem, então, por favor. Só aproveitando a fala do nosso diretor-geral, com relação a essa questão dos subsídios, sabemos das dificuldades orçamentárias, mas sabemos também que a magistratura do Ministério Público, especialmente o da União, o Poder Judiciário Federal, foram as únicas categorias que não tiveram qualquer tipo de recomposição no ano passado. Defensoria Pública da União, delegados da Polícia Federal, advogados da União, procuradores federais, auditores fiscais do trabalho da Receita, tiveram mérito deles, e assim merecidos também, reajustes da ordem de 24% a 36%. E o nosso reajuste é tão somente de 16,78%. De modo que nós voltamos a carga a esse trabalho político, voltamos a procurar os ministros do Supremo, já nos reunimos com 5 ou 6 ministros do Supremo. Infelizmente, esse tema não é um tema que sensibiliza a presidente do Supremo, e precisa da sensibilização dela como chefe do Poder Judiciário. Por isso que nós fomos aos ministros do Supremo para que se forme a maioria e eles tentem convencê-la na sessão administrativa que deve ser realizada nos próximos dias até o envio do orçamento. E estamos também procurando
as lideranças parlamentares. Ontem tivemos com o líder do PSDB, justamente para tentar viabilizar, mesmo sabendo das dificuldades orçamentárias. Tá? Mas, assim, politicamente, eu acho que a gente tem que procurar pressionar o Parlamento e o Supremo para mostrar a nossa defasagem salarial. A crise existe, mas só existe para o Ministério Público da Magistratura. Todas as categorias foram agraciadas com reajuste na ordem de 25% a 36%. E nós estamos pedindo então somente de 16,78%, com uma defasagem que supera aí 30%. Então, só nossa perspectiva que a gente vai tentar construir uma solução política para isso, com o Poder Judiciário. Também o próprio secretário-geral do Ministério Público da União tem conhecimento dessa nossa atuação. O presidente da MPR também tem conversado com ele constantemente. E apesar das dificuldades, nós entendemos que, nesse momento, temos que buscar essa nossa recomposição dos subsídios e daí tentar uma saída orçamentária, política, enfim, para conseguir reajustar isso dentro do orçamento do Ministério Público da União. Só isso. Ângelo, só um complemento. Salvo engano, foi em janeiro de 2015 a última lei que reajustou o subsídio. A preocupação que a gente tem, pensando como MPU, o Judiciário também tem essa preocupação, tem havido reuniões estudando a reorganização de modo a resistir a esse problema da emenda constitucional 95. A preocupação com o limite da lei de responsabilidade fiscal na condição de administração também é de que a gente não crie um obstáculo técnico que ficaria confortável para os políticos, na discussão, apresentarem de cara um obstáculo técnico que é a aproximação do limite. Né? Então a gente tem que agir com bastante responsabilidade, porque a gente pode acabar fornecendo um argumento técnico para simplificar uma decisão política. Né? Isso é importante colocar dentro da proposta orçamentária, o reajuste está incluído. Mas a nossa grande preocupação é isso, é que a gente, dentro de toda a recomposição, ainda temos o justo reajuste dos servidores, do plano de cargos dos servidores, faltam 5 parcelas, tudo tem que entrar no cômputo, o ingresso de CCs e servidores também vai entrar no cômputo do próximo quadrimestre, né, mas a gente tem que deixar sempre essa margem de folga para poder justamente caber o nosso também justo apelo pelo reajuste salarial. Bem, não havendo mais um questionamento, eu agradeço a presença do nosso diretor-geral, Dr. Leomar Daroncho. Quero registrar aqui o agradecimento a todo o trabalho desenvolvido. Estou acompanhando diuturnamente essa matéria, principalmente a forma aguerrida como tem lutado pelos nossos interesses junto à Secretaria-Geral do Ministério Público da União, e nessa questão em particular, também, Tribunal de Contas, Secretaria de Orçamento e Finanças, todos os órgãos envolvidos. E também quero fazer aqui um justo reconhecimento e homenagem à doutora Cristiana Brasiliano, coordenadora do Comitê de Planejamento e Gestão Estratégica, que, em última análise, coordena também o Comitê de Planejamento Orçamentário, né, pelo afinco, dedicação e competência. Poucas vezes eu vi alguém tão dedicado como você, Cristina. Eu acho que, não sei se esse é o momento adequado para fazer isso, mas quero registrar aqui o agradecimento em nome do Ministério Público do Trabalho pela sua dedicação. Agradeço a menção ao meu nome e digo que isso foi um prazer trabalhar com essa matéria, pela qual eu tenho um apreço muito grande. E nada mais foi do que meu dever funcional e institucional. Obrigado. Senhor presidente, não consigo não me associar. Eu também quero parabenizar a Vossa Excelência, a doutora Cristina Brasiliano, o doutor Leomar, a todos, porque nós sabemos da dificuldade do momento, e Vossa Excelência, com tantas outras atribuições, esteve à frente disso também. Então, mais uma vez, registro aqui os meus parabéns e Vossa Excelência me representa, juntamente com a nossa queridíssima vice. Muito obrigada. Todos concordam com a peça orçamentária, a proposta? Sim. Então, aprovada. Muito obrigado, Leomar. Eu que agradeço. Bom dia e bom trabalho a todos.
Dando seguimento. Não, senhor presidente, posso? Por favor. Então, item 1 da pauta, processo CSMPT número 27.378 de 2016, embargos de declaração. Interessado, Corregedoria do MPT, embargante, membro do MPT. Assunto, embargos de declaração opostos contra a decisão plenária do Conselho, proferida em inquérito administrativo disciplinar, relator, conselheiro Manuel Jorge Silva Neto. Palavra, conselheiro relator. Tratam-se de embargos declaratórios opostos pelo indiciado com o objetivo de, aspas, eliminar a contradição, suprir a omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício, fecha aspas, tal como pondera as folhas 1084 verso. Autos físicos encaminhados ao meu gabinete em 23 de junho de 2017 é o breve relatório. Pode continuar. Voto. Não considero existentes omissão ou contradição ensejadoras do acolhimento aos embargos opostos. Deveras, as folhas 1084/1086, o embargante articula novamente fundamentos que já foram rechaçados por este colendo Conselho Superior, malgrado o pronunciamento deste relator, no sentido de acolhimento da prefacial relativa à nulidade do inquérito. Outro sim, refere também que houve contradição no julgado em virtude de documentos que não teriam sido julgados e apreciados por este colendo Conselho. Insurge-se também contra o fato de que diversas testemunhas não foram intimadas para os respectivos depoimentos, circunstância que não se coaduna com a comprovação de diversas intimações que constam nos autos de inquérito. Registre-se, por fim, que o ilustrado colegiado apreciou integralmente as questões postas pelo embargante e que, na verdade, o propósito inconfessado do recurso horizontal é, data vênia, promover o reexame do mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Diante do exposto, voto pelo não provimento aos embargos opostos. É como voto, senhor presidente. A divergência é o resultado que proclama. Item 2, posso, né? Processo número 2070 de 2015. Interessado, CNMP. Assunto, resolução CNMP número 118, que dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público. Relatora, conselheira Ivana Santos. Revisora, conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. A palavra é relatora. Eis a questão. Senhor presidente, o voto foi disponibilizado. Então, vou pedir licença para não fazer a leitura do relatório. Indago dos senhores conselheiros se faço a leitura do voto, que é longo, porque eu tenho uma questão preliminar. O que ocorre nesse caso? Esse processo está desde de agosto de 2016. O nosso querido colega conselheiro, Dr. Manuel Jorge, esteve à frente dessa comissão que elaborou aqui todo o trabalho. E depois de muitas idas e vindas às coordenadorias, o processo encontra-se em tese pronto para ser pautado. Não, está pautado já, não é para ser julgado. Mas o que ocorre? Há uma recomendação hoje do CNMP quanto à regulamentação da nossa atuação junto aos tribunais superiores, que terá influência também nessa resolução da autocomposição. Então, eu indago aqui dos senhores conselheiros, se nós adiamos esse processo para agosto, antes de fazer aqui uma leitura do relatório, para ver se define alguma coisa nesse meio tempo, ou se eu faço a leitura, porque eu própria estou querendo adiar, em razão... Eu acho que pelos fundamentos expostos, talvez seja mais prudente o adiamento, não? Eu gostaria de pedir vista, é possível já? Antes da leitura do voto? Como vai adiar?
Então, Né? Então, se adiar. parece que o começar entendimento o predominante é o adiamento. Tá. Eu acho que Então, não faço a leitura, só adiamos para a próxima sessão e Não, encaminho mas você todo. vai ter que mexer no corpo da resolução. Retiro diante de pauta. desses novos elementos, eu acho que é melhor retirar de pauta, refazer o relatório. Tá, inclusive, senhor presidente, eu estou até pedi para tirar uma cópia e foi encaminhado para todos os senhores conselheiros de uma proposta da resolução com a redação feita pela conselheira Cristina Brasiliano, que ela detectou a necessidade de alguns ajustes e eu acolhi integralmente. E só consegui disponibilizar hoje cedo. Então, coloco os senhores conselheiros. Quero registrar que a comissão ela se reuniu por diversas vezes, foi um trabalho hercúleo do colega Daniela Ribeiro Mendes, do colega Ângelo Fabiano, do colega João Carlos Teixeira. Porém, no particular dessa questão inerente à necessária ponte que deve subsistir entre o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, como não houve essa exortação por parte do Conselho Nacional, a comissão a respeito desse tema não se pronunciou. Isso não foi objeto de qualquer especulação ao longo de todas as reuniões, nem nas audiências públicas que tivemos. Então, parece-me que seria conveniente, acredito que isso se resolve com 1 ou 2 dispositivos adicionais que possam ser incluídos na resolução, senhor presidente. Aí, como faria? Eu devolvo, então, os autos para a comissão, que foi presidido pelo conselheiro Manuel Jorge, ou eu posso fazer alguma adequação e trazer em agosto? Eu acho. Aí supre, né, qualquer... Eu acho melhor. Não iniciamos hoje o julgamento, se houver necessidade, algum colega pede vista posteriormente. Com certeza. Né? Aí talvez até Obrigada, conversar com a doutora Andréa Isa, né, porque já qualquer dúvida a gente já soluciona, né? Então, adiado o julgamento retirado de pauta, senão não precisa entrar aqui. Retirado de pauta. Favorece, porque é para eventual pauta extraordinária. O item 3 já foi, o item 4. Item 4 da pauta. Convocação de Procurador Regional do Trabalho para substituição de Subprocurador-Geral do Trabalho, Ricardo José Macedo de Brito Pereira, ad referendo do Conselho. Edital PGT 149 de 2017, PGEA 8028 de 2017, 8028 de 2017. Palavra relator. Não tem relator. Não tem relator. Na verdade é só comunicar, né? Trazer para referendar, melhor dizendo, a convocação da colega Soraya Tabet, da PRT da 10ª Região, para a substituição do subprocurador-geral Ricardo José Macedo de Brito Pereira durante o período do seu afastamento. A divergência é o resultado proclamado. Referendado. Referendado. Item 6. PGEA número 32.000 de 2017, ad referendo das portarias PGT 874 e 875 de 31 de maio de 2017. Interessados: Luiz Fabiano de Assis e Tiago Gurjão Alves Ribeiro, procuradores do trabalho. Assunto: requerimento de afastamento para representar o Ministério Público do Trabalho em evento em Nova York. A relatora é a conselheira Ivana. Senhor presidente, eu estou referendando, e senhor presidente, senhores conselheiros, eu me manifesto no sentido de referendar o afastamento das funções institucionais concedido aos procuradores do trabalho, Luiz Fabiano de Assis e Tiago João Alves Ribeiro, nos termos da portaria PGT 874 e 875, de 31 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial da União, de 2 de junho de 2017, a fim de representar o MPT em visita a Nova York, nos Estados Unidos, com pauta oficial de cooperação técnica internacional em matéria de tecnologia da informação e inteligência. No voto que já foi disponibilizado, eu detalhei, inclusive, qual é o tipo de participação nos dias deles. Então, é como voto, senhor presidente. São 2 eventos, um evento na United Nations University, né, sobre o nosso trabalho no combate ao tráfico de pessoas e
exploração do trabalho escravo, e o segundo na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, onde nós faremos a apresentação oficial do Observatório Digital do Trabalho Escravo. Eu aproveito aqui também para deixar as homenagens ao Dr. Luiz Fabiano, o grande mentor intelectual do Observatório, e ao Dr. Carlos Gurjão, pelo espaço absolutamente inédito que o Ministério do Trabalho vem conquistando no âmbito internacional. Aprovado? Referendado? Então, é o resultado do proclamo. Item 8, PGEA número 72 de 2017. Interessado, Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, assunto cumprimento dos artigos 9 e 13 da Resolução número 32 de 2016, especialização de ofício, relatora conselheira Ivana Santos. Senhores conselheiros, aqui eu acho que houve um equívoco meu, não deveria ter pautado, que era um processo já antigo, eu tenho que fazer a remessa para a conselheira Sandra Cia Limon. Limon. Sandra Cia Limon. Eu estou acelerada hoje. Mas será, então, resultado que se proclama, não? Retirado do processo de pauta. Estou acelerada hoje. Item 9, PGEA número 913 de 2017. Interessado, Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região. Assunto, consulta sobre compensação por plantão realizado no recesso forense no exercício da administração de PRT ou de PTM. Relatora, conselheira Cristina Aparecida Ribeiro, Brasiliano. É o item 9. Eu disponibilizei o voto para todo mundo. Pergunto se querem que eu leia ou que já parta para a conclusão. Eu só estou em dúvida com a questão, porque tem foi feita uma consulta também à Procuradoria-Geral e já foi respondido, inclusive. Então, essa consulta eu estou remetendo a Vossa Excelência. Então pronto. Aí já... Estou mandando arquivar e remeter ao PGT para que delibere. Então pronto. E já está deliberado. Aqui a gente trabalha em sintonia até quando quiser. Já pensa antes que eu... Aqui é para ver a sintonia entre o PGT e a vice. Com certeza, sempre. Então, é o resultado do proclamo. Tá, o 10 já foi adiado, item 11. PGEA número 280 de 2017. Interessado, Raimundo Lima Ribeiro Júnior, Procurador do Trabalho. Assunto, requerimento de afastamento para elaboração de dissertação no curso de mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Relator, conselheiro Manuel Jorge Silva Neto. Palavra, novo conselheiro relator. Trata-se de requerimento formulado pelo eminente Procurador do Trabalho Raimundo Lima Ribeiro Júnior, destinado ao afastamento para a elaboração de dissertação de mestrado sob o título, eu faço questão de registrar o título, senhor presidente. Por favor. A inefetividade das normas de saúde e segurança do trabalho à luz da análise econômica do direito. Tema extremamente vinculado às nossas atribuições. Foi promovida a juntada de diversos documentos, dentre os quais o cronograma da pesquisa, currículo Lattes, certidão da ilustrada corregedoria, manifestação do procurador-chefe da PRT 20ª Região, eminente procurador do trabalho Alberto Luiz Batista Neves, pronunciando-se favoravelmente ao pleito. Foi juntado também histórico acadêmico do requerente da Universidade Católica de Brasília e também o projeto de dissertação. Autos foram distribuídos ao meu gabinete em 7 de junho de 2017 ao relatório. Não tem revisão não, né? Então, possível. Pronuncio-me pelo deferimento do pedido formulado, quer em virtude da extrema relevância do tema tratado em sede de dissertação de mestrado, quer seja ainda em razão de o requerente haver atendido a todas as prescrições que promanam da resolução número 102 de 2011, a hipótese desenganadamente de deferimento do pleito. Assim exposto, voto no sentido de deferir o pedido de licença para a elaboração da respectiva dissertação de mestrado. A divergência? É o resultado que proclamo. Item 12. PGEA número 1980 de 2017. Interessado, Noedir Rodrigues da Silva, Procurador do Trabalho. Assunto, requerimento de afastamento para elaboração de dissertação de mestrado
em Direitos Humanos no Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter. Relatora conselheira Edela Mari. Aqui há de referendo? Não, né? Não é não. Do Noedir não é não. Eu que anotei errado aqui. Senhor presidente, senhores conselheiros, é da relatoria da conselheira Edela Mari. O que ocorre? Como ele está pedindo em agosto, e essa é a nossa última sessão do semestre, como já tinha o voto no PGEA, eu fiz a leitura e me considero apta a relatar. A DOC, pode ser? Claro. Tá. Então, aqui, vou ler a ementa. É o requerimento de afastamento para elaboração de dissertação no curso de mestrado em Direitos Humanos no Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter, atendimento aos requisitos da Resolução 75 de 2008, atendidos requisitos estabelecidos pelos artigos 3º e 4º da Resolução 75 de 2008 e diante da documentação acostada pelo requerente, voto pela autorização do afastamento. É essa a ementa do voto da conselheira Edela Mari. Eu faria apenas aqui um ajuste de fixar o afastamento de 1º de agosto a 1º de outubro, porque ele pede de forma genérica, a partir de agosto, setembro, outubro. Então, fixando de 1º do 8 a 1 do 10. E como voto? A divergência? Então, O unânime. Gustavo está fazendo conta. São 3, né? Pede 3 meses. Agosto, setembro, outubro. 1º de agosto a 1º de outubro. Correto? Tá. Então, é o resultado que proclamo. Item 13 da pauta. PGEA número 30 de 2017. Interessado, Renan Bernardi Calil, Procurador do Trabalho. Assunto, requerimento de afastamento para participação no programa de pesquisador visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, entre os meses de setembro de 2017 a junho de 2018, como etapa do curso de doutorado da Universidade de São Paulo, na área de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Relator, conselheiro Gustavo Hernani Cavalcante Dantas. Palavra, relator. Eu disponibilizei esse voto já há algum tempo e conversei inclusive com vários conselheiros. O colega veio aqui, visitou vários conselheiros e até anotei na minuta que disponibilizei que, pela conversa que tive com os conselheiros, eu acho que eu vou ficar vencido, que os colegas têm uma interpretação mais ampla da resolução. Então, dentro desse contexto, o voto é um pouco longo, porque eu copio, transcrevo tanto o requerimento quanto os esclarecimentos sobre o que é o afastamento, sobre o curso que o colega vai se afastar para Harvard, né? Ele está cursando um doutorado na USP e conseguiu fazer esse programa, ser aprovado nesse programa de pesquisador visitante em Harvard, para estudar a questão de trabalho em plataforma, né, Uber, essas novas tecnologias, que há 2 professores lá, um professor especialista nessa matéria de renome internacional. Então, como eu disponibilizei há algum tempo, chamei a atenção de todos os conselheiros para esse processo, o colega já conversou com ele, eu só vou me limitar a ler a ementa, que ao meu entendimento parece que vai ser vencido porque é mais restritivo que o dos colegas, é porque eu não consigo enquadrar na nossa resolução esse afastamento para pesquisa, apesar de entender da importância da universidade que ele vai se afastar e a importância da pesquisa. Então, desse conceito que eu tenho, que está explicado rapidamente no voto, eu leio a ementa, que é no seguinte sentido: requerimento de afastamento para participação no programa de pesquisador visitante na Universidade de Harvard, a decorrer de doutorado cursado na Universidade de São Paulo. Dos incisos 2 e 3 do artigo 2º, combinado com o inciso 6 do artigo 11 da Resolução número 75/2008, extrai que o afastamento permitido é aquele dirigido às etapas obrigatórias do curso de pós-graduação no exterior, no ente educacional que irá conceder a titulação, não se incluindo, portanto, a etapa de
de pesquisa desprovida de obtenção de menção ou titulação em outra unidade educacional. Então, eu voto pelo indeferimento do pedido e registro meu voto. Senhor presidente, eu vou abrir divergência, aviso. Então, por favor, aí a gente já toma os votos depois. Então, eu abro divergência, porque assim, vou só falar do ponto em que há mesmo divergência, porque é ponto pacífico tanto no voto do nobre relator, que todos os requisitos formais estão observados, a autorização da chefia, todos eles estão configurados. A dúvida, né, o que levanta o nobre relator é que isso não seria doutorado para efeito de afastamento. Aí eu entendo ao contrário, porque eu entendo que é sim doutorado, porque ele é requisito para o doutorado dentro da USP. Além de ser, além do colega ter conseguido uma aprovação mega complexa numa universidade de renome internacional, ele vai fazer não apenas uma pesquisa, eu nem gosto muito, assim, o programa é pesquisador visitante, mas na verdade, além dele fazer pesquisa, ele também vai cursar matérias neste período. Então é uma parte do doutorado que se faz fora e que depois ele vai defender na USP. Né? Então é obrigatório se ele acertou com o seu orientador dentro do curso que ele vai defender. Ademais, nós temos, eu encontrei um precedente no Conselho Superior da MPF, nesse sentido, autorizando até para até para 2 anos, eu encontrei esse precedente, e eu insisto que essa parte cursada no exterior, ela é condição sine qua non para a conclusão do doutorado, que é o que a nossa resolução diz. Ademais, também chamo a atenção de que a única restrição que a nossa resolução faz é ao pós-doutorado. Então, se ela optou por fazer uma restrição, é que as outras possibilidades não estariam nessa restrição. Né? Então, poderia acontecer, até porque nós todos sabemos que é impossível uma norma prever todas as situações possíveis e imagináveis. Então, nesse sentido, eu considero que faz parte normal do curso de doutorado e eu voto, então, portanto, voto divergentemente do nobre relator, pedindo já todas as vênias e voto pelo afastamento, conforme requerido. Então, passa a tomar voto diante da divergência. Esclarecendo, presidente, é um afastamento de 10 meses, não chega nem 10 meses, exatamente. Conselheira Ivana? Senhor presidente, pedindo todas as vênias ao nobre conselheiro relator, eu voto com divergência. Conselheira Cristina Brasiliano? Eu vou votar com o relator, porque inclusive em caso semelhante nós pedimos, eu estou sendo coerente comigo mesmo, já falei até para o candidato, nós determinamos que uma colega em situação similar, não idêntica, voltasse para o Brasil. Então eu entendo que não estão totalmente preenchidos esses requisitos, eu voto com o relator. Senhor presidente, só uma pequena parte. Eu também, no processo citado pela conselheira Cristina Brasiliano, eu votei daquela forma, mas esse aqui, inclusive, se trata de Harvard, eu acho que tem umas pequenas divergências. Só esse registro, mas com a divergência. O que eu lembro daquele processo é que ela, na verdade, estava em outra universidade, inclusive. Ela estava na La Sapienza e a autorização foi para a Tor Vergata. Que houve um problema, ela não teve culpa. Chegou lá, na verdade o curso não funcionou e o orientador falou, não, então você fica como ouvinte na La Sapienza. Então houve um problema até de mudança de universidade. Né? Conselheira Andréa Isa? Com a divergência, pedindo todas as vênias ao conselheiro relator. Conselheiro Moral Jorge? Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência, pedindo vênia ao sempre cuidadoso e bem elaborado trabalho que é feito pelo conselheiro Gustavo, e eu entendo que foram atendidas as formalidades, e entendo também que o propósito da norma foi abranger igualmente o denominado doutorado sanduíche, que é a hipótese aqui contemplada pelo ilustre procurador do trabalho. Demais disso, eu considero que o colega, não é uma fundamentação técnica ou jurídica, mas eu gostaria de frisar, o colega tem relevantíssimos
serviços prestados ao Ministério Público do Trabalho, tendo inclusive sido vice-coordenador nacional da coordenadoria. Ainda é. Até o afastamento. Até o afastamento, isso. Então, senhor presidente, pedindo vênia mais uma vez ao conselheiro Gustavo, eu acompanho com a gente. Conselheira Cristina Nobre. Pedindo vênia ao conselheiro relator, eu acompanho a divergência. Eu também, com todas as vênias, o problema de divergir do conselheiro Gustavo é que a gente tem que rebolar, né? Mas eu vou pedir todas as vênias, vou divergir também. Eu vou usar também esse fundamento extra legal, vamos chamar assim, que o conselheiro Manuel Jorge usou de forma absolutamente pertinente, porque o colega Renan Calil, além do trabalho regular da Coordenadoria de Liberdade Sindical, também foi um dos colegas que mais atuou na elaboração das notas técnicas também durante esse processo da reforma trabalhista. É um colega extremamente dedicado, e a relevância do estudo, da pesquisa, vamos chamar assim, que ele fará na Universidade de Harvard, é algo extremamente inovador, que é o trabalho com essas plataformas digitais que existem hoje. Eu tenho certeza que isso vai agregar e muito a nossa atuação com o Ministério Público do Trabalho. E às vezes eu confesso que me pergunto se a gente não é mais realista do que eu vi, porque é o que eu sei, por exemplo, o TCU libera para como convidado em universidades norte-americanas ministros ganhando até diárias. Paga todo o curso, tudo, ainda ganha diária. Eu confesso que eu fiquei sabendo, estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei, mas isso eu fiquei sabendo. Talvez a gente seja muito restritivo e acabe prejudicando os colegas, não sei, a gente tem que refletir sobre isso também. De qualquer forma, esse é o meu voto. Estão vencidos os conselheiros relator Gustavo Dantas e a conselheira Cristina Brasiliano. Foi autorizado o afastamento conforme o voto divergente, agora como relatora do acordo, da conselheira Sandra Lua Simon. Pode que sim. Posso? 14. PGE número 828 de 2017. Interessado, Tatiana Lima Campelo, procuradora do Trabalho. Assunto: requerimento de interrupção de licença para elaboração de dissertação do curso de mestrado e retorno ao trabalho em 3 de julho de 2017. Relatora, conselheira Edela Mari Barbosa Melo. Eu vou aqui, vocês. Perdão. Conselheira Ivana, como relatora DOC, todos concordam? Senhor presidente, como o voto já estava disponibilizado no PGEA e a interrupção é a partir de agora, 3 de julho, eu examinei os autos aqui, estou votando exatamente como foi elaborado o voto da colega conselheira Edela Mari. O término da licença para a elaboração da dissertação seria no dia 14 de julho. Então, ela está pedindo para antecipar o retorno ao trabalho em 11 dias, a partir do dia 3. E é como voto, opinando favoravelmente ao retorno às atividades. Sem gozar. Não, sem gozar. Ela falou que o estado aqui está relatado, que a tese já está em estado muito avançado e que ela não precisa desses 11 dias restantes. Então, o voto é nesse sentido, senhor presidente, opinando favoravelmente à antecipação. A divergência é o resultado que proclama. Ok. Item 15 da pauta. PGEA número 4063 de 2017. Interessado, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, assunto: implementação de programa de atenção à saúde de membros e servidores do MPT. Relator, conselheiro Manuel Jorge Silva Neto. Revisora, conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, trata-se de um requerimento formulado por nossa Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e o requerimento ele possui há 2 pedidos.
um pedido relacionado à regulamentação dessa questão vinculada à saúde e segurança dos membros e servidores do Ministério Público do Trabalho, e um outro pedido de implementação desse programa de atenção à saúde de membros e servidores do Ministério Público do Trabalho. Eu, ao examinar a questão sob a ótica exclusivamente da implementação, compreendi, como ainda compreendo, que o tema refoge e refugiria a competência deste Conselho para implementação. Entretanto, o pedido é duplo, que é de implementação e regulamentação, de sorte que, como eu me ative exclusivamente à implementação, eu vou aderir à proposta de voto da eminente conselheira revisora, no sentido de subsistir a competência deste Conselho para a regulamentação, surgindo a partir daí exclusivamente a competência de Vossa Excelência para a implementação. Então eu adiro à proposta de voto da eminente revisora, porque o pedido é duplo, é de implementação, ou melhor, de regulamentação e superveniente implementação. E assim me pronuncio, senhor presidente. Então, questão, só para isso. Senhor presidente, tem uma questão de ordem, você viu? Porque esse processo já tinha sido entrado em pauta, teve voto do relator, Vossa Excelência participou, conselheiro Gustavo. Eu abri divergência, inclusive. Então, exatamente. Então, eu acho que teria que definir se vamos zerar essa questão a partir... mantém os dois votos ou não, né? Exatamente. Foi do relator, o Otávio e o Eduardo Parmigiani. Exatamente. Eu fiz um relatório sobre a questão e disponibilizei no cadastro de minutos. Deixa eu abrir aqui. Vossa Excelência está votando contra? Não, a questão de ordem, para definir se realmente, se esses votos vão ser considerados. Senhor presidente, eu faço encaminhamento contrário da consideração desses votos. Eu acho que se vai agora reiniciar. Então, e já mudou. Eu acho que teria que zerar, né? Já mudou a competência. Como é que ficou a conclusão? Eu não lembro. Presidente, eu fui o primeiro relator desse processo e fiquei vencido no primeiro julgamento. Porque eu, naquela sentada, entendi que o pedido da associação era o seguinte, para ficar bem claro, é justamente com base na própria atividade finalística do MPT e visando a proteção da saúde e segurança dos membros e servidores que a NPT vem requerer a implementação de um programa de atenção à saúde de membros e servidores do MPT que envolva o cumprimento das normas trabalhistas de saúde e segurança e também o cumprimento da portaria do Procurador-Geral da República, MPU 301, de 5 de junho de 2012. Eu relatei esse processo em 2013. Essa portaria era a que mandava implementar aqueles exames periódicos que servidores e membros teriam que fazer e manter o cadastro junto ao serviço médico. Aqui isso começou a ser implementado em 2014, não foi bem assim. Nos tribunais eles colocam geralmente no mês que você faz aniversário, você tem que prestar esses exames. E tem lá dizendo quais são os exames, dependendo da faixa etária de cada membro e servidor, tem alguns mais e outros menos. Pois bem, o segundo pedido da NPT era o seguinte: pleiteamos, pois sejam tais questões devida e detalhadamente regulamentada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, a fim de, a partir daí, virem a ser executadas as medidas pertinentes e necessárias, colocando-se a NPT à disposição para o que precisasse. Naquela sentada, eu disse o seguinte, presidente, que eu fui vencido.
Com efeito, a portaria do Procurador-Geral já está em vigor, desde 1/7 de 2012, pelo que a eventual não efetivação dos exames periódicos por ela determinados no âmbito do MPT não pode ser debitada a qualquer entrada regulamentar, senão a ocasionais problemas de gestão administrativa, sobre os quais este Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho não possui a menor capacidade de ingerência. Já no que se refere à elaboração de um programa mais completo, que contemple normas trabalhistas de proteção nos modos em que a instituição vem de exigir dos órgãos públicos no exercício da atividade fim, creio que a natureza do tema, a envidar a coleta de dados técnicos específicos, não permita no presente momento a edição imediata de uma resolução com vistas a uma regulamentação genérica. No meu sentir, a questão encontraria melhor equação se, ao invés de detalhada regulamentação postulada, houvesse uma concentração de esforços na efetiva implementação das medidas técnicas cabíveis a partir da atuação efetiva da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, à época Coordenmat, responsável pela coordenação, orientação e integração dos membros envolvidos especificamente com tal atividade prioritária. É o caso, portanto, de atuação similar àquela efetivada pela Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes quanto ao tema na implementação da aprendizagem no âmbito do MPT, assim noticiada no relatório número tal. Pois bem, presidente, o revisor, o conselheiro Otávio, entendeu que não, que nós deveríamos fazer uma regulamentação. Isso em 2013. Aí fizemos uma comissão. A comissão atrasou, teve divergência. A comissão elaborou uma minuta criando CIPA e PPRA no Ministério Público do Trabalho. O integrante da comissão, que era, se eu não me engano, o doutor Ronaldo Lira, que era da Codemat, discordou, porque entendeu que nós não precisaríamos de CIPA aqui na Procuradoria. O Parmegiani acompanhou essa divergência e votou no sentido de uma resolução mais enxuta. Lá na frente, o processo foi redistribuído para o doutor Antônio Luiz e para a doutora Eliane, se não me engano, que era vice. E esse conselho entendeu que não precisava ser redistribuído porque já tinha o voto de relator e revisor. Depois disso, Vossa Excelência pediu vista dos autos e pediu que fosse elaborado o plano... O diagnóstico de absenteísmo. O diagnóstico de absenteísmo, que demorou praticamente, acho que 1 ano. E naquela sentada, presidente, Vossa Excelência registrou em resumo, os pontos controversos na presente proposta dizem respeito à necessidade ou não da realização de PPRA e implantação de CIPA de imediato. A priori, as condições estabelecidas nas normas regulamentares do MTE não ensejariam nenhum nem outro. Entretanto, descartá-los sem um prévio diagnóstico pode representar um descaso com a eventual situação de risco por nós desconhecida. Ante o exposto, acolho a manifestação das coordenadorias nacionais, Codermat e MPT socioambiental e voto no sentido de que os presentes autos sejam suspensos por 180 dias, período em que a administração deverá realizar o diagnóstico dos problemas enfrentados no âmbito do MPT, em especial atinentes à saúde física e mental e levantamento do perfil epidemiológico e os riscos existentes nos postos de trabalho. Esse voto de Vossa Excelência é de 28 de abril de 2015, 2 anos depois da proposta que a gente ia regulamentar. E agora o processo foi adiado várias vezes, porque foi muito difícil, foi feito um diagnóstico pormenorizado e volta ao processo a essa sessão.
Eu, com a devida vênia dos entendimentos em contrário, presidente, entendo que deva ser redistribuído o processo e seja mantida a redistribuição, só que eu vou votar no sentido que, para mim, eu acho que todo o processamento desse processo, está mostrando cabalmente a desnecessidade de uma regulamentação por esse Conselho para que sejam implementadas as medidas. Porque nesse meio tempo já se implementou a questão dos exames periódicos, bem ou mal, e se foi mal, a solução não é esse Conselho, a cada problema que haja, ter que mudar uma resolução para ver como é que vai ser implementado. E várias outras medidas foram tomadas, por exemplo, em relação aos problemas que foram detectados de saúde mental dos colegas. Vossa Excelência recentemente aprovou uma comissão de assédio moral, que é uma das coisas ligadas ao socioambiental, atacando uma das causas dessa questão. Recentemente no Gama teve uma discussão que agora com o PGEA a gente tem muito mais problema de vista, e a colega do socioambiental, a doutora Mariane, respondeu que está sendo feito um estudo sobre essa questão e as formas de implementar. Então eu acho que se nós reiniciarmos, porque agora nós vamos ter que fazer, a não ser que volte para Vossa Excelência, que parece que era o único que tinha uma visão do que precisava mudar naquela primeira proposta, em relação à CIPA, eu acho que, a não ser que o processo volte para Vossa Excelência, como para continuar no seu voto e dizer qual é a resolução que seria necessária por parte desse Conselho, eu acho que nós vamos perder mais 2, 3 anos, vai mudar de novo relator, revisor, para nós aprovarmos novamente uma proposta. A única forma de encaminhamento que eu acho que vai ser possível é se Vossa Excelência vistasse o processo e fizesse a proposta que tinha para nós objetivar, porque distribuir agora para relator e revisor, como foi feito, para pegar do zero, estudar tudo isso, atualizar com o que a gente já fez, porque isso é uma coisa dinâmica, nós já fizemos várias coisas, colocar o que está sendo feito no MPT socioambiental, atualizar o que está sendo feito no serviço médico, para fazer uma regulamentação, eu acho que seria uma dificuldade imensa. Então a proposta que eu faço é essa: ou Vossa Excelência continua o voto, examina o processo e formula uma proposta, vê se aquela primeira proposta é viável, com algumas modificações que eu acho que só Vossa Excelência, com a equipe que já está formada e atuando há vários anos, depois desse diagnóstico, continua atuando, tem condições de ter uma coisa, precisa de regulamentar isso. Ou dizer, não precisa regulamentar. Eu posso fazer isso por portaria, que eu acho que é como é feito em todos os Ministérios Públicos da União. Eu não conheço resolução nos Ministérios Públicos cuidando desse aspecto. Eu acho que nós temos a resolução do Procurador-Geral, que determinou que fosse aplicado em todo o Ministério Público, que é a questão de implementação e de orçamento, porque também custa dinheiro. Ou então ter uma coisa mais objetiva, sem um relator que possa ter um acesso fácil a 5 anos de implementação de um plano, eu acho que vai ser muito desgastante e muito ineficaz para esse Conselho. Então a proposta que eu faço é que o processo seja submetido a Vossa Excelência para análise juntamente com toda essa assessoria, e ou dali parta uma proposta, ou de nova comissão, ou de uma resolução aproveitando o que foi proposto e seja então distribuída a relator,
ou de que seja arquivado o processo e implementadas as medidas sem necessidade o Conselho votaria aí a partir do que Vossa Excelência trouxesse com a ajuda de todo esse cabedal do serviço médico, do socioambiental, da Codemate, se ainda há necessidade de ser regulamentada alguma coisa sobre CIPA e PPRA. Senhor presidente, eu vi atentamente, não poderia ser diferente, as interações do eminente conselheiro Gustavo. Então, eu articulei aqui a seguinte proposta. Quanto à regulamentação, seria competência desse Conselho e implementação de Vossa Excelência. Mas me parece que o eminente conselheiro Gustavo está também enviando a regulamentação para a alçada de Vossa Excelência. É isso? Não. Eu estou enviando para Sua Excelência o exame sobre a necessidade dessa regulamentação a partir do que já foi implementado em todos esses anos e a partir da dúvida que foi seguida pelo Conselho e levantada pelo hoje Procurador-Geral, à época Conselheiro, sobre disposições específicas da proposta de resolução. Então eu submeteria a Sua Excelência, se ele entender, não, eu acho que essa resolução persiste a dúvida, acho importante ter a resolução, eu só tiraria essa questão do PCA, a questão que Vossa Excelência ficou em dúvida, e prosseguiria no voto dele. A minha votação é nesse sentido. Ou então, se tivesse outra alternativa, ou não precisa de resolução, nós já estamos implementando a partir de portarias, submeteria ao Conselho a partir daí e seria distribuída a relator e revisor. Então, Sua Excelência... Isso tudo, a minha preocupação, é uma forma, porque esse processo teve relator e revisor há 5 anos atrás. Entendi. E a gente, se a gente manter ou não manter, se a gente não mantiver, a gente vai redistribuir, mas vai redistribuir do zero. Mas a minha questão é outra, a minha questão é formal, de trato da questão da lei complementar, porque se Sua Excelência, conforme a proposta de Vossa Excelência estabelece, será soberano para decidir se cabe ou não cabe a regulamentação... Não estou dizendo que é soberano. Ele informará no processo e trará para o Conselho decidir, se ele entender que não precisa, ele submeterá ao Conselho. Atualizando os autos, eu informo que aconteceu isso, nós implementamos tais e tais medidas. Desse modo, e seria distribuída. A opinião do Procurador-Geral seria mais objetivo. Então, eu acho que deve ser a regulamentação que eu proponho seja essa, porque aí sim a gente teria uma possibilidade de atualizar tudo, porque se partir de novo do Conselho, tentar juntar todos esses dados, eu acho que vai ser... O pronunciamento de Vossa Excelência vai ao encontro da minha preocupação. Então... Também. Como foi feito há 5 anos atrás, várias coisas foram feitas pelo Procurador-Geral à época, o doutor Camargo, a nossa administração durante esses 2 anos também, várias questões, como muito bem lembradas aqui pelo conselheiro Gustavo. Então, muitas coisas que estavam sendo previstas para serem feitas naquela proposta de regulamentação já foram implementadas, né? A própria questão do assédio moral, até campanhas de educação financeira, que é absurdo a quantidade de afastamentos por decorrentes de doenças mentais causadas por problemas financeiros. É absurdo o índice de afastamento. Então, até isso a gente tem trabalhado. Então, eu me comprometo a pegar junto com a equipe, obviamente, fazer um levantamento de tudo que já foi implementado e trazer aqui ou uma proposta de não precisa porque já está implementado, ou como foi nos moldes da segurança institucional, que a conselheira Sandra Lia foi a relatora, o Conselho decide pela criação de uma política institucional que vai ser definida depois por portaria. Ou então o Conselho regulamenta. Acho que são essas 3 hipóteses. E eu me comprometo a trazer no mais breve espaço de tempo. Tecnicamente, para responder a questão de ordem levantada pela revisora Cristina,
nós já decidiríamos que que o processo é mantido a distribuição para relator e revisor, dado vista ao senhor procurador-geral para se pronunciar acerca disso e zerar daqueles votos anteriores, porque a gente não sabe nem se vai ser a mesma proposta ou se vai ser outra, e eu acho que não tem mais sentido a gente preservar votos dados há 3, 4 anos atrás. Isso seria uma formalidade muito forte, ainda mais numa questão regulamentar. O meu voto mesmo, que foi o vencedor, hoje não se justifica mais, porque já existe o estudo. Então, todos concordam com a proposta do conselheiro Gustavo? Então fica adiado, suspenso o julgamento, o processo será encaminhado ao gabinete do Procurador-Geral do Trabalho, que prestará as informações acerca da política de preservação, de implementação de políticas de proteção à saúde dos membros e servidores do Ministério Público do Trabalho. É o resultado que proclamo. Item 16, PGEA número 9.697 de 2017. Interessado, Tiago Muniz Cavalcante, Procurador do Trabalho. Assunto: afastamento para participar de encontro da Missão de Cooperação Internacional do Projeto, consolidando e disseminando esforços para combater o trabalho forçado no Brasil e no Peru. Portaria PGT 935 de 2017, ad referendo do Conselho, em substituição ao colega Dr. Tiago Gurjão Alves Ribeiro. Relator, conselheiro Gustavo Hernani Cavalcante Dantas. Relator. Presidente, eu vou ler só a ementa que eu acho que esclarece. Cuida-se de referendar a portaria do Procurador-Geral do Trabalho, da Procuradora-Geral do Trabalho em exercício, número 935, que em substituição ao Procurador do Trabalho Tiago Gurjão Alves Ribeiro autorizou o afastamento de suas funções institucionais e do país com ônus limitado do Procurador do Trabalho Tiago Muniz Cavalcante, no período de 17 a 23 de 6 de 2017, para participar de missão de cooperação internacional no contexto do projeto, consolidando e disseminando esforços para combater o trabalho forçado no Brasil e no Peru, em Lima, Peru. Preenchidos os requisitos da Resolução 75, voto por que seja referendada a autorização. O colega até já disponibilizou no Gama o relatório do que fez lá. A substituição decorreu do fato do assessor, o Dr. Tiago Gurjão, assessor internacional, ter ido para ter se afastado para Nova York, naquele afastamento. Foi outro. Foi para Berlim e batia as datas, e foi o Dr. Tiago, que é o coordenador da CONAET. Então são essas, eu estou votando pelo referendo. A divergência? Quem diria, 2 anos atrás, que a gente teria choque de eventos internacionais. E o mais importante, tanto o do Dr. Tiago Cavalcante, que foi pela OIT, quanto o Dr. Tiago Gurjão, pela ONU, ambos custeados pelas entidades, organismos que convidaram o Ministério Público do Trabalho. Posso? A palavra é a conselheira secretária. O resultado se proclamou. Eu achei que tinha falado. Então, item 17, PGEA número 10.528 de 2017. Interessados, Comissão do Concurso para o Cargo de Procurador do Trabalho e Luiz Alves Brito Guida. Assunto: denúncia de possível irregularidade na resolução CSMZT número 143 de 2017, que estabelece normas sobre o concurso para ingresso na carreira do MPT. Relatora, conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nova. Palavra conselheira relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, cuida-se de denúncia apresentada à Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal pela senhora Luzia Alves Brito Guida, que alega a existência de irregularidade no artigo 11 da Resolução número 143/2017 deste Conselho, referente às normas sobre o concurso para ingresso na carreira do MPT. Sustenta a denunciante que tal dispositivo, ao estabelecer que as provas escritas serão realizadas nas cidades que sediam Procuradorias Regionais do Trabalho,
gera tratamento desigual entre os candidatos, pois os residentes nos estados do Acre, Roraima, Amapá e Tocantins terão que realizar os testes em outras unidades da federação, o que demanda grande custo de deslocamento e estada. Por outro lado, aqueles que vivem no estado de São Paulo poderão optar por realizar as provas na capital estadual ou em Campinas. Defende a necessidade de realização das provas escritas, pelo menos em todas as capitais federais, argumentando ser esse o entendimento da primeira Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Em 12 de junho de 2017, o excelentíssimo chefe de gabinete do Procurador-Geral da República, Eduardo Botão Pelela, determinou o envio do expediente ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Encaminhados os autos à assessoria jurídica do Procurador-Geral do Trabalho, deliberou-se pela juridicidade do ato questionado, bem como pelo encaminhamento do feito a este colegiado, por ser o órgão competente para a deliberação final acerca do pleito da interessada. Folhas 10 e 13. Parecer aprovado pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, folha 14. O feito foi a mim distribuído como relator. Estão entendendo que não assiste razão à denunciante. Porque, conforme bem consignado pela assessoria jurídica do Procurador-Geral do Trabalho, o Conselho Superior do MPT, órgão com atribuição legal para elaborar e aprovar as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira, artigo 98, inciso 1, a linha B da Lei Complementar 75, buscou, ao determinar a aplicação das provas escritas nas 24 cidades que cediam procuradorias regionais de trabalho, conciliar a facilitação do acesso dos candidatos às provas com a atual estrutura administrativa do MPT, inexistindo violação ao princípio da isonomia. Isso porque a escolha discricionária feita por este colegiado levou em consideração o fato de as sedes das PRPs possuírem estrutura física e de pessoal mais adequada à realização de concurso nacional de tamanha importância e complexidade, normalmente no tocante à garantia do sigilo e da segurança do certame, conforme folhas 12 e 13. Vale registrar também que a atual regra, quanto ao local de aplicação das provas escritas, é similar à estabelecida nos atos normativos que disciplinaram os últimos concursos para ingresso na carreira do MPT, conforme se observa no artigo 7º das resoluções 88 de 2009, 101 de 2011 e 108 de 2013. E aqui eu faço a transcrição desse dispositivo. Além disso, é certo que o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em 28 de 11 de 2016, aprovou a resolução número 1861, que regulamenta o concurso público nacional unificado para ingresso na magistratura do trabalho. E na mesma linha do estabelecido por este Conselho Superior, dispõe que o candidato poderá optar por realizar a prova objetiva seletiva em uma cidade sede de um dos tribunais regionais do trabalho, que eu transcrevo esse dispositivo da resolução do TST. E, portanto, eu não vislumbro irregularidade na regra estabelecida pelo artigo 11 da resolução número 143 deste Conselho. Portanto, voto pela improcedência da denúncia apresentada pela senhora Luzia Alves Brito Guida, com a devida comunicação da decisão ao MPF. Senhor presidente, eu vou requerer vista regimental desse processo. Só para esclarecer, tem precedente disso da época que eu era secretário, o mesmo fundamento, e inclusive na época, eu lembro que quando a questão foi discutida, que o fundamento utilizado pelo denunciante teria que ter concurso em todos os estados do Brasil. Até tem uma situação, por exemplo, eu estava tentando lembrar aqui, Caxias, todas as capitais, todas as cidades. Que o fundamento é o quê? A questão do deslocamento. Todas as capitais. Nós não temos PRT nas capitais citadas. Ou seja, nós não temos estrutura para fazer os concursos. Eu lembro na época até, houve um pedido, foi específico de Palmas, que não sei se era candidato, o candidato queria que fizesse em Palmas, que era a capital, o mesmo fundamento.
E o fundamento, na época, foi que, se a gente vai utilizar como fundamento a necessidade de deslocamento do candidato, a gente tem que fazer concurso em todas as cidades, todos os municípios do Brasil. Exato. Mesmo onde não tem a PTM, porque aí ninguém vai precisar se deslocar. Mas a prova oral, né? A oral em Brasília ainda aqui localmente. Agora, o que me preocupa é que num país com a dimensão continental, que é o Brasil, e o acesso a cargo público sendo um direito fundamental, me preocupa principalmente no norte do país, onde as distâncias são absurdas e o deslocamento, portanto, nesses casos é muito mais custoso, diríamos assim. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de examinar com um pouco mais devagar, e não sei se isso prejudica. O problema é que a prova está marcada para a última semana de julho, a primeira prova. Por isso até... Eu estava tentando lembrar, por exemplo, uma situação Palmas aqui, que não vai ter a primeira prova, nem segunda nem terceira. Um candidato aqui do sul de Palmas, na cidade de Dianópolis, por exemplo, que é bem no sul de Palmas. Dianópolis é mais perto de Goiânia e Brasília do que de Palmas. Se for pegar o contrário, lá em Tocantinópolis, ele está mais perto de São Luís do que de Palmas. Né? Realmente, se ele for ali da região de Palmas, aí não. Então, até pelas dimensões continentais, e o grande problema é oferecimento de estrutura, principalmente de segurança para a aplicação da prova. Nós tivemos, por exemplo, nós fizemos a licitação para a impressão da primeira prova, e tanto a GSI quanto a informática foram a empresa que ganhou a licitação e falaram, não tem a menor condição de dar segurança. Os próprios, os programas que a empresa usava era tudo pirata. Como é que nós vamos imprimir uma prova numa gráfica que usa programa pirata? Então nós tivemos que cancelar esse contrato, fazer um outro contrato emergencial com outra gráfica. Então todos os cuidados estão sendo tomados. E eu afirmo, é impossível garantir a segurança de uma prova desse vulto, mesmo havendo PTM, as estruturas da PTM são muito pequenas. Porque, na verdade, as estruturas das PRTs também são pequenas em face do número de candidatos em algumas capitais. Por exemplo, Salvador. Salvador tem uma procuradoria grande, porém o número de candidatos nunca houve primeira fase dentro da PRT, nunca, nem mesmo quando eu fiz concurso. Sempre foi realizado na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito da Universidade Católica e por aí vai. Não, mas eu não estou nem falando da questão estrutura física da sede, estou falando de logística, pessoal, condições de guarda da prova. Por exemplo, essa prova ela vai uma semana antes, é distribuída para os locais. Na segunda-feira anterior à aplicação, a prova é encaminhada. As provas são encaminhadas para os locais. Tem delegacia da Polícia Federal nessas PTMs que podem ficar. Nas capitais até tem. Eu, senhor presidente, para não alongar, ao invés eu converto o pedido de vista em respeitosa divergência e assim me pronuncio em virtude de considerar razoável o pleito de que sejam destinadas como locais para a realização das provas exclusivamente às capitais dos estados. É nesse sentido que eu me pronuncio. Só para esclarecer, no caso do MPF, que até nós também citamos no outro caso, o MPF tem sede em todas as capitais. Né? Então, vamos então tomar os votos. Agora, qual é o número? Esse é o item 17. Aqui. É o 10.528. Então, seria Vossa Excelência, no caso sou eu agora a primeira, né, votar. Vai ficar mais fácil. Quem acompanha a divergência, né? Porque a relatora votou primeiro. Quem acompanha a divergência do conselheiro Manuel Jorge. Então, julgado improcedente o pedido,
da senhora Luzia Alves Brito Lida, vencido o conselheiro Manuel Jorge. Vai juntar fundamento? Não. Só se for o caso. Tá certo. A decisão é nos termos do voto da conselheira relatora. Próximo processo. Item 18, PGEA número 10.980 de 2017, refere-se ao processo CSMPT número 22.796 de 2015. Interessada, Cristiana Ali Fernandes, Procuradora do Trabalho. Reassunto: requerimento de afastamento para elaboração de dissertação no curso de mestrado em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Relatora, conselheira Ivana Santos. Senhor presidente, posso, né? A colega, ela requer o afastamento do exercício de suas funções institucionais pelo período de 7 de agosto a 29 de setembro de 2017, para elaboração do trabalho de conclusão do curso de mestrado em Direito, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Só gostaria de registrar que no afastamento anterior que foi concedido, ela, inclusive, requereu a suspensão do afastamento por volta de um ano antes, porque em razão do término das aulas presenciais, da obrigatoriedade. Então, na época, o Conselho deferiu, é um fato assim, não tão comum. Hoje tivemos até uma colega que também devolveu 11 dias, que não precisava, e da colega Cristiane foi um ano. Então, hoje, para esse afastamento de 3 meses para elaboração, o processo está regularmente instruído, com tudo que é exigido pela Resolução 75, e eu opino favoravelmente ao pedido de afastamento, a partir do dia 7/8 a 29/9 de 2017. A divergência? É o resultado que proclamo. Senhor presidente, nós vencemos a pauta ordinária, mas temos uma pauta extraordinária. Posso dar sequência? Então, da pauta extraordinária. PGEA número 44 de 2017, interessado André Vinícius Melati, Procurador do Trabalho. Assunto: requerimento de afastamento para elaboração final de programa de pós-graduação estrito sensu em Direito na Universidade Católica de Brasília. Relatora, conselheira Andréia Isa. Pois não. Obrigada. Pois não. É o requerimento de licença de curta duração com afastamento das funções para a elaboração de dissertação final de programa de pós-graduação estricto sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília. Ausência de impedimento, preenchimento dos requisitos dos artigos 3º e 4º da Resolução 75/2008 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. É um requerimento de curta duração, no período compreendido entre 14 de agosto a 11 de novembro de 2017, para elaboração da dissertação final do programa de pós-graduação na UCB. O tema, acho importante mencionar, responsabilidade social da empresa na proteção do meio ambiente de trabalho na cadeia produtiva. Eu reputei todos os requisitos necessários. Eu reputei produzidos todos os requisitos necessários ao pedido de afastamento das funções e estou votando pelo atendimento do pleito. Necessidade de ler o voto completo? Não. Vamos. A divergência? É o resultado do proclamo. Então vamos ao seguinte. PGEA número 358 de 2017, requerente Edinaldo Rodrigo Brito da Silva, Procurador do Trabalho. Assunto: requerimento de afastamento para elaboração de dissertação no curso de mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Relatora, conselheira Cristina Aparecida Ribeiro, brasiliana. Também é o mesmo caso, é um curso para afastamento só de um mês, de 1º de agosto a 31 de agosto deste ano, para elaborar dissertação de mestrado e pós-graduação na Católica de Brasília, realizado por convênio com a Escola Superior. O requerimento, a início, veio falho, eu tive de converter em diligência, os documentos dantes solicitados foram juntados somente hoje pela manhã.
mas o colegiado lá da 22ª região aprovou o período, esse período que ele postula, ele juntou toda a documentação, atendeu aos requisitos da resolução 75. Eu só não coloquei, como eu disse, ele só enviou a documentação hoje pela manhã, e eu não coloquei o tema versado. Mas eu estou ainda assim, como a resolução foi cumprida, eu estou deferindo o pedido, porque se trata também de um mês só. De 1º de agosto a 31 de agosto. A divergência? É o resultado do proclamo. Próximo item, PGE número 10.664 de 2017. Requerente, Tiago Muniz Cavalcante, Procurador do Trabalho. Assunto, requerimento de afastamento para participar de um curso, a realizar-se no Centro Internacional de Formação da Organização Internacional do Trabalho, em Turim, Itália. É sobre um curso de imigração. Senhor presidente, relatora, conselheira Ivana Santos. Senhor presidente, o processo está regularmente instruído, com exceção da necessária manifestação de Vossa Excelência, porque ele é coordenador nacional, então a autorização, a concordância para afastamento ou não é da regional e sim de Vossa Excelência, então, eu não encaminhei os autos. Eu supro agora no sentido de autorizar o afastamento. Então, uma breve síntese, o processo está regularmente instruído e, neste contexto, por não existir impedimentos à concessão do afastamento requerido, propõe deferimento do pleito a fim de que seja autorizado o afastamento durante o período do curso, 3 de julho de 2017 a 14 de julho de 2017, com trânsito de 4 dias, 2 dias saída e 2 no retorno, devendo o requerente encaminhar posteriormente o comprovante de sua participação nos termos do artigo 23 da Resolução CSMPT número 75 de 2008. É como voto. A divergência? É o resultado do proclamo. PGE número 766 de 2017. Interessado, José de Lima Ramos Pereira, Procurador Regional do Trabalho. Assunto, requerimento de afastamento para elaboração de dissertação de mestrado em Direito na Universidade Católica de Brasília. Relator, conselheiro Gustavo Hernani Cavalcante Dantas. Presidente, esse processo eu recebi ontem no final da tarde, não tive nem tempo de fazer voto escrito e só consegui saber que tinha sido distribuído hoje de manhã. Mas o doutor Lima, que é da Câmara de Coordenação e Revisão, está pedindo afastamento para esse mesmo curso que a doutora Cristina acabou de relatar, que é o da Universidade Católica, com convênio com a Escola Superior do Ministério Público, e é tese de mestrado, só que ele está pedindo os 3 meses, que é de 21 de agosto de 2017 a 21 de novembro de 2017. Ele junta a documentação pertinente, presidente, e a autorização da doutora, da coordenadora da CCR, a doutora Eliane. Aí minha dúvida, naquele afastamento do subprocurador André, Vossa Excelência também se manifestou depois da Eliane. Então minha dúvida é se Vossa Excelência se manifestaria também, porque é afastamento de membro da CCR, né, que eu acho que está afastado, pelo que eu entendi, está afastado das funções lá embaixo. E só faltaria isso e eu estaria deferindo, porque tem todos, a documentação está toda presente aqui. Como o ofício do André está suspenso, né, em razão da CCR, eu, por mim, só a autorização da doutora Eliane supriria, mas como esse é do Zé de Lima, esse afastamento. Eu estou lembrando que naquele do André você supriu. Ele é da CCR. Mas daquele do André, Vossa Excelência supriu, né? Pois é, aí teve a da Eliane também. Esse tem da Eliane. Então eu acho que para mim não precisa. A questão é essa, se nós vamos. O ofício dele está suspenso
Em Natal. Hoje ele oficia. Então, Ele está oficiando aqui. A Eliane está concordando e dizendo que vai convocar suplente pelo período. Então, até para evitar qualquer problema depois para o colega Lima, eu também autorizo, porque, se não me engano, a resolução fala da chefia da unidade. Então, eu concordo com o afastamento. Então, a divergência é o resultado do plano. Senhor presidente, então nós finalizamos os processos da pauta ordinária e extra-pauta. Muito bem, são 12:04. Eu novamente agradeço. Eu só gostaria aqui de me penitenciar, que no momento eu acabei esquecendo, mas quero registrar, antes de terminar a sessão, os parabéns ao conselheiro Manuel Jorge pelo trabalho desenvolvido na comissão que auxiliou esse conselho com relação à mediação, à proposta de criação da comissão de mediação. O trabalho extremamente profícuo, onde foi debatido com o Colégio de Procuradores. Eu deixo aqui os parabéns para toda a comissão, na pessoa de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu iria fazer no momento oportuno do voto, né? Mas vou aderir também. Porque a dúvida não prejudica. Então, está encerrada unanimidade, né? Então, está encerrada a sessão. Agradeço novamente a todos os conselheiras, nossa ouvidora, todos os conselheiros, a NPT, presença dos nossos servidores, e a todos que nos assistiram durante esta sessão. Só para informar aqui, acabei de receber do Procurador-Chefe da 17ª Região convite para a solenidade de inauguração da sede compartilhada da Procuradoria da República e da Procuradoria do Trabalho no município de São Mateus, no Espírito Santo. Mais um exemplo de compartilhamento.